boa noite. Hoje eu estou com pessoas muito especiais, alunas incríveis, maravilhosas, que estão retornando para o nosso BecaCast, para a nossa segunda temporada, né? Já participaram da primeira temporada, estão aqui novamente para discutir um tema muito importante para a nossa comunidade, na verdade, muito importante para todas as pessoas do mundo, né? E para discutir esse tema, eu tenho aqui uma super especialista, jornalista, Fernanda de Araújo Patrocínio, que é jornalista e pesquisadora brasileira. Fez o doutorado na USP, desenvolveu um trabalho aqui maravilhoso sobre o Milton Nascimento, que incrível. É mestre em comunicação midiática pela Universidade Federal de Santa Maria, cursou jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Sua carreira é marcada por uma forte ênfase em termos como cultura brasileira, educação intercultural, representações sociais, sendo uma referência para estudantes interessados em comunicação, sociologia e educação. E já é uma referência no nosso ensino médio também, né, meninas? Sim, exatamente. Depois desse projeto incrível que daqui a pouco a Bianca vai entrar para aprofundar um pouco mais com vocês, mas depois desse projeto incrível que vocês desenvolveram junto com a Fê, eu já sei que você é uma referência no nosso colégio também. Parabéns por todo o trabalho. Eu agradeço, gente. Primeiro, parabéns pelo Beca, assim, tô muito feliz pelo convite, muito feliz pela iniciativa da escola. A gente ouve o nosso currículo, nem se dá conta da travessia toda, né, que a gente passa, assim. E o nosso papo vai ser muito bacana para uma construção aqui, né, de trocas de experiências, de coisas que a gente quer para um mundo cada vez mais digno, mais cidadão, né, que é o que é o que todo mundo procura, na verdade, né. Então, acredito muito de coração que a gente vai construir algo juntas aqui. Cada um a partir das suas experiências e vamos que vamos para esse podcast. Legal. Rafa, se apresenta. Oi, gente. Meu nome é Rafa. Acho que todo mundo me conhece aí no Beca. É a minha segunda vez aqui no podcast. E eu estudo no Beca desde que eu entrei no mini maternal, assim, desde os 3 anos. Então, é um prazer estar aqui de volta. Linda. Oi, gente, eu sou a Linda. Eu estudo no primeiro ano do ensino médio, na sala B. Estudo no Beca desde o terceiro aninho, por aí, era criança também. Minha segunda vez aqui, falar de um assunto muito importante. É muito bom estar aqui de novo, agora nessa segunda temporada, principalmente sendo apresentada pela Michelle. Linda. Maravilhosas. Desejo que seja um papo incrível, profundo, como eu sei que será, assim como as reflexões que vocês fizeram durante o projeto. Eu vou pedir licença para chamar a professora de vocês, Bianca, tá bom? Tá bom. Até mais tarde. Até. Boa noite, gente. Eu sou a professora Bianca, sou professora no Beca nas matérias de projeto de vida, né, com as meninas aqui. Sou professora de marketing também na eletiva. E hoje a gente está aqui para discutir um pouco do projeto, né, que nós fizemos no primeiro ano. E é um projeto cujo tema é muito, muito importante a gente estar discutindo. A ideia era ser um projeto interdisciplinar, então a gente tratou, né, dessas matérias no Beca com o projeto de vida e com a matéria de literatura também do professor Michael, né? E a ideia é discutir o tema do racismo. Então, nós fizemos algumas abordagens em sala de aula durante algumas aulas, eu acredito que 5 ou 6 aulas mais ou menos, onde algumas coisas foram tratadas, né? Começamos com a exposição de alguns filmes, né? Trechos de filmes. Começamos com Amistad e, na sequência, Estrelas Além do Tempo, para que a gente pudesse, né, questionar algumas situações ali envolvendo esse universo. Na sequência, eu vou pedir depois que vocês comentem um pouquinho sobre a carta que vocês, né, trabalharam, né, finalizaram agora nessas últimas aulas. E a gente está aqui agora, né, depois de algumas reflexões feitas em sala, com a nossa convidada, né, minha grande amiga, inclusive, que a gente já trabalhou juntas aqui há muitos anos, né, Fê? Vou contar quantos. Entrega muito a idade, né? E a ideia é a gente poder bater esse papo, né, deixar um pouco esse momento para que vocês levantem algumas questões, né, desse tema que é não só importante, mas eu entendo como crucial a gente discutir dentro de sala de aula, mas mais do que isso, né, levar isso para além dos muros da escola, tá? Então, se vocês puderem começar, meninas, comentando um pouquinho sobre a carta, como é que foi essa experiência para vocês?
Tá. Primeiramente, a gente assistiu os trechos de filmes, né? Eu confesso que o que mais me marcou foi o Amistad, porque ele conta uma realidade que eu não presenciei. Eu acho que o Estrelas Além do Tempo, ele ainda tem um pouquinho de atualidade. Nem tanto, mas tem um pouquinho. E o Amistad, ele fala mais sobre a escravidão. E a gente viu o trecho do filme onde eles já estavam em um navio, né, que transportava os escravizados lá para os países que iam vender eles. E aí o que mais marcou foi uma mãe, que ela estava tendo um filho dela lá no barco, e ela tinha um monte de gente ao redor dela, então estavam amassando ela enquanto ela estava tendo a criança, ela teve que entregar para um desconhecido, e era bem desesperadora a situação, e de ver é desesperador, então foi o que mais me marcou. E aí depois a gente teve que fazer a carta, né, que isso já foi na aula do Michael. E assim, eu achei que esse projeto foi legal porque eu não só assisti o trecho de filme, fiquei chateada por um momento e depois voltei à minha vida normal. Não, eu assisti o filme, com base no que eu vi, com aquele sentimento, eu fui e escrevi uma carta que me coloca na posição de uma pessoa que passou por aquilo. Então, foi bem reflexivo e, assim, me mostra uma realidade e além de me mostrar essa realidade, me fez sentir, né? Então, acho que foi bem legal por isso. Certo. Essa era a proposta. O que você diria, Linda? Como foi pra você a experiência? Bom, como a Rafa ela falou um pouco sobre o primeiro filme, eu vou falar do segundo. Perfeito. Estrelas Além do Tempo, eu lembro de quando eu era criança, que meus pais, eles foram assistir, eu assisti alguns trechos, confesso que não assisti o filme inteiro. Mas ele é um filme, assim, muito bonito, porque ele é baseado em histórias reais, né? E eu gosto, principalmente na cena, assim, do posicionamento do chefe dela. Sim. Dele ir lá e depois tirar a placa que indicava que era um banheiro só pra negros, banheiro só pra brancos. Ele fala que aqui na NASA, todo mundo tem o xixi da mesma cor. Exato. Então, eu acho que o que me marcou dessa fala dele é que todo mundo é igual. É só literalmente uma carcaça, né? Porque mesmo pessoas brancas, pessoas negras, elas têm personalidade diferente, têm aparência diferente. Não é porque a pessoa ela tem a mesma cor que a outra que ela vai ser igual à pessoa. Ninguém é igual. Então, me marcou bastante isso, principalmente dele ter falado que por dentro todo mundo é igual, então não tem a necessidade de ter esse certo de preconceito, né, que eles tiveram no filme. E na carta, a gente teve que escrever a carta, eu demorei acho que uns 2 dias pra escrever a minha, porque é um tópico mais sensível, né, de escrever. Eu lembro até que eu fui terminar a carta segunda noite, eu tava... Não, acho que foi domingo à noite por aí, eu tava escrevendo. E a minha mãe, ela chegou assim, ela perguntou o que eu tava fazendo, eu falei que eu tava escrevendo uma carta, eu perguntei se ela queria ouvir. Falou, não, é um tópico muito pesado, eu não quero ouvir, porque realmente a gente lê isso e por mais que a gente não esteja naquele lugar, mas a gente meio que se colocar, se imaginar lá já é agoniante, colocar isso em palavras, ler pras pessoas e conscientizar elas de que foi um momento desesperador da vida de muitas outras, é algo realmente, tipo, surreal, assim. Sim. Perfeito. Fê, você teria, começando já que a gente tá nesse papo de filmes, né? Aliás, você de casa, se não assistiu, fica a dica, né? Tem, principalmente o Estrelas Além do Tempo, eu acredito que tem alguns momentos bem emblemáticos, né? Esse que a gente viu em sala é um deles, mas eu lembro de alguns outros também que não deu tempo, mas depois a gente volta a discutir sobre isso. Você teria de bate-pronto pra gente alguma indicação de filme que você diria sobre esse tema também, além desses que a gente trabalhou, que seria legal? Além desses filmes que vocês assistiram que são ótimos e fortes, né? Assim, tanto que vocês tiveram alguns incômodos depois, e o objetivo da arte é justamente essa, né? A gente conseguir refletir sobre o nosso mundo e ter alguma ação a partir disso. Indico não só um filme, mas a filmografia inteira do Spike Lee, que é um diretor americano que é negro. Ele é o diretor de Infiltrado na Clã. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. É um filme que não tem muito tempo, assim. Mas ele, assim, todos os filmes dele são baseados na forma como o negro se vê nos Estados Unidos. Então, tem até alguns retratos feitos lá nos anos 80, quando ele estava saindo da graduação, que ele estudou na Universidade de Nova York, que é muito conceituada na parte de comunicação e artes. Que é Ela Quer Tudo, o nome do filme. Que mostra uma mulher negra muito liberal, assim, em seus costumes, e que pertence a uma classe média alta. Então, geralmente, quando as pessoas pensam em pessoas negras, você pensa em pessoa pobre, pensa em uma pessoa vulnerável, uma pessoa que precisa de ajuda, e não necessariamente é isso, gente. É um estereótipo, né? Exato. Exato. Existem várias pessoas negras que pertencem
dadas elites ou dados grupos sociais que têm seus privilégios também. Então, uma pessoa negra ligada a artes, por exemplo. A arte, você fazer arte é algo que é para um grupo muito específico, né? Muitas vezes, que é algo que é caro e tudo mais. Então, conhecer a filmografia do Spike Lee, eu acho que ajuda muito. Assim, a quebrar muito dessa leitura que a gente tem de, às vezes, achar que, o cara é negro, a moça é negra, e ela está numa posição vulnerável. Perfeito. Ela está numa posição vulnerável porque você está colocando também. Porque você tem um olhar que a coloca nesse lugar. Existem, claro, muitas pessoas que são negras e que são periféricas e precisam de uma série de assistências, que fazem parte do grupo de pessoas que estão dentro da pobreza. Mas existem muitas pessoas que também não estão. Exato. E a gente tem que saber lidar com toda essa complexidade quando a gente está falando de pretos e pardos, que são as pessoas que compõem o grupo dos negros no nosso país. Perfeito. Então, os filmes do Spike Lee ajudam muito. E as obras de arte de um cara chamado Basquiat, que é também um americano, também mexe muito, assim, sai do óbvio do que a gente pensa de arte e a população negra. Então, não está sendo retratado apenas como pessoas que foram escravizadas. São artistas contando o seu dia a dia dentro do nosso século ou no século passado. Legal, bacana. E você até pegando a sua fala, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, a gente estava no bate-papo aí de bastidores também, né? Sobre essa questão dessa... Como que as pessoas, né, como que elas não se nomeiam, né? A gente falou autodeclaram, né? Porque tem isso, né? Uma coisa é o que você está dizendo, mas o que vale é a autodeclaração, né? Então... Sim. Quando a gente está falando sobre raça e etnia, e é sempre esse termo, raça e etnia juntos, vale como a pessoa se vê. Então, como vem essa construção a partir da sua família, como são os traços dela, né? No Brasil, principalmente, a gente considera muito os traços da pessoa e a sua história familiar, claro, para a pessoa poder se encontrar num grupo étnico, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa parda. Sempre me encontrei enquanto parda. Porque meu pai é negro e minha mãe é branca. Só que nem sempre isso é tão simples de ser resolvido. E uma vez que você se assume pardo, você está se assumindo negro também, né? Então, ao mesmo tempo que o pardo tem essa coisa do não lugar, né? Porque você não é nem uma coisa, não é outra, você é uma miscigenação. E todos sabemos que a miscigenação no nosso país não é algo que é harmônico, não é algo que é good vibes, igual algumas pessoas pensam. Sim. Tem uma série de tensões, tem uma série de negociações também, né? Quando a gente está falando de formação do Brasil. Então, pode ser que a pessoa não tenha... não só clareza, assim, mas conhecimento suficiente para se posicionar. E num país em que é marcado pelo racismo estrutural, como é o nosso caso, então o racismo ele é uma violência, e uma violência praticada por pessoas brancas, né? Acho que isso tem que ficar muito claro. E que as pessoas negras são as vítimas dessa violência praticada. É muito mais fácil você ser branco do que você ser negro. Sim. Né? Então a tendência das pessoas se considerarem mais brancas continua. Então, há algumas décadas, era bastante comum pessoas que eram pardas se considerarem brancas, que é mais fácil, né? Você tem muito mais acesso. Sim. E pessoas que eram negras acabavam se encaixando, de certa forma, no grupo de pardos. Né? Só que, ao longo de décadas, foi feita uma série de trabalhos que daí entram políticas públicas. Então, você ter acesso à sua própria história. Né? E fica a provocação de... Você conhece toda a história da sua família? Você conhece até quantas gerações de história da sua família, a história dos seus sobrenomes e tudo mais. Não é tão simples assim, não é todo mundo que tem esses acessos. Perfeito. Né? Então tem os apagamentos históricos que são propositais em algumas regiões ou em algumas famílias, enfim. E isso tudo interfere na forma como você vai se ver, como você vai se autodeclarar. Então não importa se eu acho que a Bia é X, Y ou Z. Importa como a Bia se vê. No caso dos americanos, além de todos esses pontos que a gente está falando sobre autodeclaração, para eles também importa a sua localização geográfica. Olha só. Então, se você é latino, os latinos não são brancos para eles. Então, isso gera, assim, o meme da Nazaré confusa. Assim, porque a localização geográfica pesa muito na hora deles classificarem quem pertence aos brancos que estão nos Estados Unidos. Geralmente é o pessoal que vem da Europa. Geralmente caucasianos e tudo mais.
que são as pessoas que povoaram os Estados Unidos, né? Todo o processo de colonização deles e tal. Então lá, essa questão do racismo tem alguns tratos diferentes do que a gente vê aqui. Então lá, Perfeito. como vocês viram no filme, tinha, esse banheiro é só para brancos, esse banheiro é só para negros. Tipo, levante-se desse lugar do ônibus que você não tem que sentar aí. Né? Assim, no Brasil a gente vê muito racismo também, mas a gente não vê as coisas dessa forma, talvez, né? A gente vê muita coisa absurda também, só que absurdos de outras De outras maneiras. formas. Perfeito. E o racismo, ele é muito mais ligado às delicadezas do dia a dia. Então, um olhar que você faz, um jeito que você trata a pessoa, você supor que a pessoa é inferior, assim, só por conta do tom de pele dela, por conta dos traços que ela tem. Às vezes a pessoa é muito mais escolarizada que você. Assim. Sem Que ninguém dúvida. sai falando, olha, sou doutor. Viu? Tipo, ninguém faz isso. E se Exato. fizer, desconfia, assim, porque não é normal. Alguém faz isso. Então, às vezes você assume posições, ou então o contrário, você acha que a pessoa é muita coisa, e sendo que ela é tranquila, assim, também. Então tem um pouco dessas, não que quem tem título X, Y, Z seja mais do que o outro, assim, Claro. né? Mas às vezes a gente assume algumas coisas muito baseado nessa leitura do tom de pele, dos traços que a pessoa tem. Então quando você fala, eu sou uma pessoa negra de classe média e média alta, as pessoas às vezes levam um susto, falam, não, como que aquela pessoa não tá se beneficiando de cotas? Assim, Exato. porque as cotas, elas existem, elas são muito importantes para corrigir problemas básicos que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, o ideal seria todo mundo ter o mesmo padrão de educação, todo mundo ter os mesmos acessos e tal. Então, Exato. no final de semana agora que passou, eu fui na exposição do Andy Warhol, que está tendo no Pacaembu, no FAP. Aliás, foi uma dica ótima, assim, a exposição. Boa. Só que vai todo mundo nessa exposição? Tipo, a exposição já tá no Higienópolis, aqui em São Paulo. Que já é um corte, assim. Então, tem tudo isso pra gente pensar também. Então, o que que a gente vai ter dessas exposições, que a gente tá falando de um artista que é global, na verdade. Que vai atingir as periferias, que é onde vai estar a maior parte da população negra. Exato. Onde que a gente vai conseguir ter acesso aos artistas que são periféricos também. Se a gente Sim. não vai até as periferias. Sim, com Né? certeza. Com certeza. Então tem uma série de dinâmicas que a gente precisa pensar, mas também agir. Para a gente poder se conhecer enquanto população, enquanto Brasil também, né? Sua complexidade. Sem dúvida. E eu vou jogar uma pergunta, uma provocação para todo mundo que está nessa sala, que é: vocês se consideram racistas? Ou vocês já se viram sendo racistas? Não precisam responder no microfone. Isso. É uma pergunta que é pesada. Sim. Né? Porque ninguém gosta de pegar e falar, eu sou racista, ou então sou homofóbico. Ninguém Claro. gosta de estar nesse lugar. Mas todo mundo faz isso. Todos fazem isso. E é muito difícil você ter a consciência de que você violenta o outro. Porque é sempre o outro que está violentando. Então a outra pessoa, assim, ela está praticando. Mas e no seu dia a dia? Tipo, quando você vai empregar uma pessoa na sua empresa, você emprega pessoas negras para cargos de liderança? Você olha esses currículos? Ou você assume que não, essa pessoa talvez não se encaixe no cargo de liderança. Ou então você coloca em posições muito subalternas, Sim. digamos assim. Só para falar, então, tem negros na minha empresa, Faz mas e os muito cargos sentido essa fala, Fê. de liderança? Né? Até porque a gente fala bastante disso, né, meninas, em projetos de vida, nessa questão de preparação para o mercado de trabalho e como, né, vocês estão muito em vias, né, Sim. um passinho já, né, do ensino médio já está ali batendo na porta. Então, a gente fala bastante sobre isso, né, escolhas profissionais, o como que eu me imagino daqui a alguns anos, né, porque a gente até brinca, poxa, a vida escolar, ela tem ali uma questão linear, né, então ela vai acontecendo, você está no 6º ano, vai para o 7º, 8º, parará, e aí chegou no ensino médio, e aí, né? Onde é que vocês vão se encontrar? Será que vocês vão fazer parte de empresas que têm esse olhar, né? Que seria o mínimo esperado, né? Ou será que vocês vão se encontrar num ambiente de trabalho tendo que lidar com questões que estão ali acontecendo no seu dia a dia, né? Como que vai ser e quais as escolhas que vocês vão fazer perante a isso, né? Então, é muito importante a gente estar trazendo isso aqui. E entre algumas violências que são transversais. Então, estamos no mercado de trabalho, todas. Se você é um homem branco, você tem um salário maior do que se você é uma mulher branca. Isso é estatística. Assim, é só olhar os estudos. E se você é um homem negro, você tem um salário um pouco menor do que uma mulher branca. E se você é uma mulher negra, está lá embaixo.
Na faixa Inclusive, salarial. em uma aula semana passada, o Michael explicou. Ele fez uma tabela pra gente sobre isso. Uma pirâmide. É, assim. uma pirâmide. A gente Exato. avaliando até dentro da própria escola. Exatamente. Ainda que a gente tenha, né, uma diretora, né, no cargo, né, de comando, que já não é a maioria das Sim. situações num viés de educacional. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Antes de entrar na sala, a gente estava olhando uma manchete que tinha um estudo que trazia que dos professores universitários, que dão aula para graduação e para pós-graduação, então especialização, mestrado, doutorado, apenas 3% são mulheres negras. Então, se a gente É colocar muito 100 pessoas que dão aulas nas universidades, nessa sala, apenas 3 serão mulheres que se autodeclaram negras. Olha só. Então, isso diz muita coisa, né? Sim. E a gente está falando de formação, Sim, que é a graduação, né? Que não é só uma formação técnica. exato. A pessoa que olha a faculdade achando que é apenas técnico, a gente está olhando errado. Sim. E a chance de você se frustrar com o seu curso é gigantesca, se você olhar só isso. É muito mais complexo e você vai lidar com mundos muito diferentes do seu. Porque quando a gente vai para a escola, na escola já é um choque, né? Então, você olha assim os hábitos dos coleguinhas e fala, meu Deus, né? Que hábitos são esses? Sim. É. Quando você vai para a faculdade, você mal olha pro colega, assim, porque tem umas coisas tão diferentes, porque são mundos completamente diferentes. Você sai muito da bolha, né? É. Exatamente. Eles pegam a sua bolha e fazem assim, pum, na faculdade. Bem-vindo. E todo mundo está passando por várias questões. Então, tá todo mundo saindo da adolescência, tá todo mundo começando no mercado de trabalho, as famílias têm todas as suas particularidades também. Você tem várias dúvidas, porque tem gente que às vezes acaba fazendo a escolha não com muita segurança, tem gente que tem uma pressão muito grande para fazer a escolha, que nem todos conseguem ter tempo também, né? Sim. Que as famílias querem e é muito bom que haja um incentivo para ir para a faculdade, mas nem sempre a escolha vem aos 17, 18 anos. Exato. Também, né? E tem muito da projeção que os pais fazem também, que às vezes o pai não teve aquela oportunidade de ter o direito de escolha, mas o filho tem. E todo pai quer o melhor pro filho. Sem Só dúvida. que às vezes isso acaba virando uma outra coisa. Sim. E na faculdade, ninguém vai parar para, não, essa pessoa está aqui aprendendo a conviver com adultos. Vamos dar 5 minutinhos aqui para ela aprender a lidar com o diferente. Não existe isso. Assim. Então, mais uma vez, assim, eu parabenizo muito a escola de vocês pela coragem de falar sobre racismo estrutural, assim, e dar essa formação para vocês de forma crítica, para que vocês possam, cada um possa ser um cidadão que age também diante de todas essas complexidades, dessas violências que a gente vê, né, Com certeza. no dia a dia. Assim, é muito difícil quando você se depara com isso, é muito difícil quando você sente isso. E às vezes você sente isso com a pessoa te olhando como se você fosse um ser de segunda categoria. Assim. Eu já passei por isso, por exemplo, no carnaval, recentemente. É pavoroso, assim, a sua vontade de sumir do lugar, assim, porque a pessoa não precisa dizer. Mas ela te olhar com cara de nojo é um negócio, assim, uma experiência horrorosa. Sim. E tem gente que passa por isso a vida toda. Sim. Assim, eu sei que dentro do meu espaço, eu acabo vindo de um espaço de privilégio. Tipo, eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Eu terminei o doutorado na USP, né? Passei por uma graduação muito boa, um mestrado bom também. Tive aprovação numa universidade americana e tudo mais. Então, poucas pessoas conseguem isso. E mesmo nesse lugar de extremo privilégio, né, na minha formação, eu passo por essas coisas também. E você aprende a como que você tem que passar por isso também. Então, é muito difícil quando isso acontece, mas é aquela coisa, você tá numa mesa em que todo mundo tá sendo racista e você tá quieto, talvez tenha mais um racista nessa mesa, né? Então, por isso que é importante, além da reflexão que a Faz gente muito tem nas sentido. coisas, a gente ter uma ação. Nem que seja a gente não aceitar alguns comportamentos, para a gente não ter umas situações como o jogador de Palmeiras no começo desse ano, que ouviu coisas pavorosas, ele e outros colegas também, por conta do tom de pele, dos traços e porque ele é brasileiro, Sim. né? Então, é um negócio pavoroso isso do futebol. Né? Então, você vê um adolescente, que é isso que ele é, um adolescente Sim. de 17, 16 anos, chorando, porque ele foi trabalhar em outro país e foi ofendido daquela forma. Sim. Assim, depois dessa cena, se a sua reação foi voltar pro TikTok ou pro Instagram, tem algo de muito esquisito, assim.
Porque é revoltante, assim, é nojento saber que tem um adolescente passando por isso. Assim. Com certeza. E a gente até estava comentando em sala de aula, né, meninas, que esse tipo de situação, vocês trouxeram até alguns exemplos da questão de você, num tutorial de maquiagem, né, perceber... verdade. Conta um pouquinho de como que foi essa questão que a gente estava debatendo em sala, que eu acho que é legal. Bom, a gente pesquisou duas coisas. Empresários, né? Isso, A primeira pesquisa foi empresários. E aí, é porque assim, tinha um vídeo, a gente pegou primeiramente um vídeo no YouTube de uma menina fazendo essas pesquisas de empresários e tutoriais de maquiagem. E esse vídeo é de 8 anos atrás. E quando ela pesquisava empresários, só aparecia pessoas brancas. sim. E tutoriais de maquiagem também só para pessoas de pele branca. E aí a gente decidiu fazer essa pesquisa, né? Pra ver, será que mudou alguma coisa? A gente pesquisou. Apareceram nos empresários umas 3 pessoas negras, junto com pessoas brancas na mesma foto. Tutoriais de maquiagem pouquíssimos, né, pra pessoas negras. Então, assim, isso foi há 8 anos atrás. E a gente pode perceber que não aconteceu nem o mínimo. Não tem nem 50% de fotos de pessoas negras em cargos mais altos e nem 50% de tutoriais de maquiagem que deveria ter. Então, realmente, é revoltante ver que há 8 anos atrás a gente tinha uma coisa e agora a gente não mudou nada, não evoluiu nada. E tem 2 pontos da sua fala, Rafa. Primeiro, a tecnologia. Então, a tecnologia ela é feita por pessoas. Então, se há aquele filtro em que você aponta que uma pessoa negra está num espectro negativo, uma pessoa branca no espectro positivo, é porque alguém fez aquela programação. Exatamente. Né? E tem uma outra delicadeza, então a gente tem um problema de acesso à escola mesmo, né, no nosso país, principalmente nas camadas que são mais pobres. E isso entra nas pessoas que são negras também. Quando você, como empresa, você topa ter uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa que pode ser negra, pode ser branca, Sim. enfim, mas que vem desse espaço que não tem tanto acesso ou não tem tanto privilégio, e não são todas as pessoas da periferia, né? Tem pessoas determinadas que acabam não tendo. Você tem que bancar essa lacuna que a pessoa tem. E para isso você precisa de tempo e paciência, e a pessoa tem que ter o direito de errar. Né? Porque não é aceito, né? E na nossa formação a gente teve esse direito de errar também. Então, é um dos pontos que tornam a coisa muito difícil também. Né? Então, as pessoas que têm poder de decisão, as pessoas que empregam, elas precisam ver isso também. Então, se estamos dando a oportunidade, temos que dar a oportunidade completa. Não é só colocar a pessoa ali no meio de todo mundo, porque às vezes ela não tem nem a sociabilidade para estar ali. Tipo, ela não sabe como agir, ela está acuada. Eles falam, não, mas estou dando a oportunidade, mas está acolhendo a pessoa? Você está ouvindo os problemas que essa pessoa tem? Tendo uma empatia de fato, Exato. né? Exato. Que é o mais difícil quando a gente está falando dessas violências que são estruturais também. Então, tem os números, mas só os números não conseguem resolver. A gente tem as vidas, tem as pessoas. Então, quando você trabalha com dados e visualização, você tem que ter o dado, o número e o contexto. Um sem o outro não vai, assim. E quando a gente está falando de temas como desse podcast, a gente está falando de vidas. Assim. Então, assim como na escola vocês são as protagonistas, como a gente conversou rapidamente ontem, tudo é para vocês. E ainda bem que tudo é para vocês, assim, que a gente está formando novas gerações. Exato. É a mesma coisa que a gente sai. Então, se você quer beneficiar alguém, né, quer acolher de alguma forma, ouça o que são as dores dessa pessoa. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, é muito comum, tipo, quais são as dores da sua empresa? Como eu posso oferecer alguma coisa para solucionar as dores da sua empresa? Se a gente se preocupa isso com as empresas, por que a gente não se preocupa isso com as pessoas que estão dentro da empresa? Exatamente. Assim, né? Perfeito. Linda, você tinha comentado sobre uma questão até trazendo esse tema para o universo de literatura, né? De alguns livros, algumas coisas, né? Que tratavam dessa vertente, até no universo também do livro infantil, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu já falei pra vocês, meus pais, eles trabalham sempre desde que eu nasci, meus pais, eles são do universo literário, então eles trabalham em editoras grandes, assim, muito boas. E a minha mãe, desde sempre, ela trabalhou na Companhia das Letras. Legal. Faz algum tempo, acho que há alguns anos já, que ela foi para o infantil da companhia. E aí ela fala que livro infantil, eu acho engraçado, ela olha e fala assim, livro infantil não tem spoiler. Você conta a Justo. história, então é a história inteira.
E aí, quando eu vou, assim, em feiras, eu vou lendo os livros. É legal ver os pais lendo também. E recentemente tá agora vindo muito livro para trazer essa conscientização sobre o racismo, sobre o quão forte é o racismo, só que dentro do universo infantil. Então, existe o livro que é para tutorial de cabelo de cacheado, Legal. tipo, cacheado crespo, assim, Uhum. para menina. Tem os livros falando sobre como é o racismo, que também é bom você ser diferente, não é uma coisa errada. Uhum. Então, também tem isso falando sobre pessoas altas, baixas, só que eu gosto bastante dessa temática de falar sobre a pessoa negra. Porque uma criança ela não tem noção do que está acontecendo. Ela quer, o que a criança se preocupa? É com um amigo que ela vai brincar na escola. Agora, tem uma criança, tipo, ela começa a perceber que ou a pessoa tem uma cor diferente da dela, ou às vezes trata mal ela por ela ser diferente, é muito ruim. Eu comentei esses dias com uma amiga que quando ela era criança, ela sofreu um tipo de racismo na escola, quando ela era pequena, porque onde ela morava tinha muita gente branca. Então, a escola era só criança branca. Ela era a única negra. E as crianças estavam pedindo pra ela levantar a camiseta, porque não. As crianças também não entendiam, né, o porquê dela ter a cor diferente da delas, pra ver se ela realmente não se pintava, assim, essas coisas. E essa minha amiga ficava confusa e as crianças também. Sim. Então, por isso que é importante os livros eles trazerem isso desde sempre, porque traz para a formação da criança dentro de casa. Com certeza. Uhum. Então, explicar não só a escola fazer isso, mas também os pais. Também a escola tem um peso, porque a escola ela é como se fosse um segundo lar. Então, ela Com cria a certeza. gente por 18 anos. Sim. Então, enquanto ela está criando a gente, se os pais não dão conta de trazer isso, é obrigação da escola também mostrar isso. Então, às vezes a gente acha chato que tem advertência ou tem a suspensão, né? Essas coisas, só que é muito importante para você ter noção da dimensão e da fragilidade que o outro humano tem. Sim. E eu entendo até, Linda, na sua fala, de fato, é o nosso papel enquanto educador, né, trazer alguns temas, algumas coisas, não só para a gente refletir, mas a gente pensar, tá, e o que a gente vai fazer a respeito disso, né? Como que a gente consegue lutar contra isso, né? Que bom que estamos num ambiente, num colégio, onde a gente tem esse espaço para dialogar referente a um tema tão... Eu não sei se dá para usar só a palavra importante, eu acho que é crucial, sabe? Para que a gente possa, dia após dia, tentar caminhar um pouco mais para que daqui 8 anos, Rafa, a gente não tenha essa percepção, né? De, poxa, estamos no mesmo lugar, né? Sim. A gente não pode admitir estar no mesmo lugar daqui 8 anos. Então, eu acho que é fundamental isso, a gente tratar isso desde a primeira infância, né? Onde a percepção do outro é diferente, né? Você está formando, você está constituindo tudo ali. Eu falo que eu tenho 2 pequenininhos em casa, vocês sabem disso, né? E a gente ter esse espaço, né? Ter esse diálogo é de extrema relevância. Então, agradeço também aqui, a gente já falou em sala, mas agradeço muito vocês estarem com a gente nesse projeto, viu, meninas? Muito obrigada. Posso botar um Claro. caos? Pegando como Diga. gancho que a Linda falou, assim. Primeiro, que delícia crescer com livros assim, né, É Linda? muito Assim, bom. Nossa. Coisa muito boa. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul, né, na Universidade Federal de Santa Maria. Tinha acabado de acontecer o problema da Kiss e tal, Sim. que foi um incêndio numa boate. E então, a cidade estava muito, muito sensível também e tal. Então, comecei a fazer minha pesquisa ali, né? Jovem pesquisadora e tal. Tinha passado um período em Toronto. Aí voltei pro Brasil. Eu comecei a carreira no mercado editorial também, como seus pais. Só que eu trabalhei mais com editoras de educação, as duas grandes aqui de São Paulo. Aí, eu não conhecia minha orientadora, ela foi uma pessoa maravilhosa, assim, incrível, a professora Rosane, e a gente tentou achar um tema comum. Assim, eu queria estudar graphic novels da América Latina, assim, daí quando eu cheguei ela falou, Fernanda, não vai rolar. Vamos tentar achar alguma coisa que nós duas consigamos lidar. E o Mandela tinha acabado de falecer também. E ela estava bastante mexida com isso tudo. Daí a gente chegou num denominador comum, que eram os livros que tinham o Mandela lá na África do Sul, que eles têm uma política pública que as crianças recebem vários livros que são graphic novels e outras coisas, com a história do apartheid, a história do Mandela e tudo mais. A gente, vamos trazer para mais próximo. E se a gente estudar isso no Brasil, o que é feito?
Aí no Brasil tem uma lei chamada 10.639, que funciona desde 2003. A gente estava em 2014, então 10 anos da lei sendo aplicada. E o que diz essa lei? Que todo mundo tem que ter o direito a conhecer a história e a cultura afro e afro-brasileira na escola. Isso Legal. desde os pequenininhos até a graduação, pós-graduação. Então, beleza. O problema é, as escolas conseguem fazer todo esse trabalho, essa mobilização? Então, vamos fazer pesquisa para tentar descobrir. Aí eu fiz um estudo comparativo do Rio Grande do Sul, o estado todo, e o estado de São Paulo, que é o meu estado natal. Aí fui para a Secretaria de Educação e conversei com o pessoal daqui, pessoal de lá. Aqui de São Paulo, a coisa conseguiu ser bem mais institucional, assim, e os professores responderam. Eu tive mais de 300 respostas daqui. Ótimo, né? Assim, isso tudo com muita negociação, sempre. Uhum. No Rio Grande do Sul, eu não tive nem 3 respostas. Assim. O que já indica obstáculos para você conseguir trabalhar com a lei. E não é que um estado teve mais respostas, estava maravilhoso. Não, assim, era É discrepante, né? De 300 para 3. Você não consegue nem mobilizar, assim, direito, né? Perfeito. E quem estava conseguindo, de alguma forma, trabalhar, não estava conseguindo encontrar ferramentas, ou não se sentia à vontade para trabalhar. Então, mas e o papel do professor? O professor também é desafiador, porque ele também é uma pessoa que está desconstruindo várias coisas que ele viveu ou que ele aprendeu ao longo da vida. Às vezes ele não sabe como tratar aquele assunto. Quando você vê uma situação de racismo na sua frente, como eu te falei, é chocante. E para o professor também é difícil de lidar. Claro que ele é a autoridade ali na sala de aula e espera-se que ele tenha alguma ação para proteger a pessoa que está sendo violentada ali. Sim. Mas é dificílimo, assim. Então, você exigir também uma bagagem do professor, por isso que é importante você ter fomento no sentido de ter material, ter formação, para os professores conseguirem também trabalhar com isso. Então, vem esse trabalho de casa, né? Vocês já vêm com os valores que as famílias passam para vocês. E chega na escola, isso tem que ser complementado também. E na escola, cada um é um mundo. Cada um com suas dificuldades, suas complexidades. E chega um determinado momento em que tudo faz assim, bum. Assim, como lidar com todas essas pessoas em formação, inclusive o professor. E tudo junto, né? Uhum. Então, é muito desafiador, assim, de fato. Mas a gente tem que fazer algo, assim, né? Porque isso tudo expõe que a gente tem um problema, Com certeza. né? E quando a gente tem um problema, a gente tem que arranjar um jeito de solucionar esse problema de alguma forma. Se a gente conseguir arranjar uma maneira estrutural de solucionar isso, maravilha, que a gente tá indo no cerne da dor, assim mesmo. Mas isso, assim, é coisa de décadas e estudos e muitos casos. Assim, infelizmente, o Luigi não vai ser o último menino negro que a gente vai ver chorando mediaticamente, assim. Sim. Então, é uma pena. Sim. Mas as coisas têm que ser feitas Sem dúvida. também, né? A gente percebe, assim, uma evolução em algumas questões, né? Eu que venho da publicidade, a gente, né, levanta algumas questões nessa aula também. Até lembra um projeto, Rafa, que a gente comentou de um estudo de algumas campanhas, né, deram publicitárias. errado. Exato, Sim. que deram errado. Conta um pouquinho pra gente sobre uma das que vocês colocaram como case. Tá. No começo do ano, eu participo da eletiva de marketing lá no Beca. E aí a gente fez um trabalho que tinha que pesquisar algumas propagandas que deram errado. E a gente achou uma propaganda dos anos 90, uma propaganda da Bombril, que é o Bombril, né? E nessa propaganda, a imagem dela era o cabelo de uma mulher negra. Então a gente percebe que, como assim? Tipo, você tá comparando o cabelo de uma pessoa com um Bombril. Então, além de não fazer sentido, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem que era anos 90, né? Então, assim, hoje em dia isso seria um absurdo. Naquela época, a gente até tava comentando isso. Vocês falaram que naquela época era uma coisa normal, era uma coisa que seria absurdo atrás do outro. Era assim, de programas de auditórios com umas coisas que você fica assim, gente, isso não... Aham. Então a gente percebe essa. É um caminho, né? A questão é que a gente precisa caminhar mais rápido. A gente precisa, não, como a Fê colocou, né? Simplesmente não aceitar determinadas coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes mais próximo do que a gente imagina, né? Realmente se movimentar, se colocar ali a ponto de fazer alguma coisa a respeito, sabe? Não aceitar isso como sendo algo comum, porque não é, nunca foi e não tem que ser, né? E até
quando a gente trata de marcas, né, é um negócio muito complexo, né, o universo da comunicação com as marcas, porque nenhuma marca quer ficar queimada, assim. Então, às vezes, você tem um funcionário que acaba fazendo uma besteira, ou, enfim, o cara ou é racista, ou é homofóbico, ou cometeu algum desses comentários malucos, assim, na internet, tem um pessoal que vai e denuncia para a empresa que contrata. Mas você não tem a dúvida que a pessoa perdeu o emprego. Porque quem que vai querer vincular a sua marca com alguém que é Preconceituoso. preconceituoso? Assim, você perde muito enquanto marca. E tem uma sigla que é ESG, hoje no mundo corporativo, né, que fala de meio ambiente, de social, de governança. E por conta dessa sigla, tem uma série de iniciativas de acolhimento, de respeito ao meio ambiente, de uma gestão mais humanizada, ao mesmo tempo que eficiente também. Mas é muito difícil, empresas que conseguem atingir níveis de excelência de ESG, é dificílimo, assim. Tanto que surgiu porque ninguém consegue fazer. Porque você mede muitas estruturas. E às vezes você mexe com a cabeça da chefia que, tipo, não quero mexer na estrutura que está aqui funcionando. Sem Né? dúvida. E quando a gente fala do racismo, é mexer em estruturas, é rever privilégios. Então, mas como que era que falavam quando a gente estava prestando vestibular, surgiram as cotas. Sim. Aí, mas vou perder a minha... Ele vai perder a vaga, gente. Sabe? A gente tá falando de pessoas que vêm de espaços muito desiguais. Assim, você tem ali as vagas para concorrer, não existe isso de pegou a minha vaga, você nem sabe se o cara vai passar. Exato. E até hoje, E até hoje a gente ouve né? essas falas, né? E Exato. tem as fraudes. Assim, gente que, de repente a pessoa surge num bronze, assim, para poder passar pelas, assim, não há vergonha também, né? Desse tipo de situação. Gente que sempre se declarou branca. Exatamente. Assim, né? Exatamente. Então, existe o jeitinho brasileiro que tem algo muito bom, que é a criatividade brasileira, assim, que é Fora do padrão, né? as nossas publicidades falam por si só. São muito boas, mas verdade. não precisa chegar a esse ponto. Mas né? tem o pessoal que usa pro Exato. mal. Assim, tipo, é incrível. Assim, é uma política justamente pra gente não ter um país tão desigual como a gente é, e o pessoal vai e frauda. Exatamente. Né? Assim, ainda hoje a gente vê, né, principalmente no X, assim, vários comentários muito equivocados a respeito da política de cotas, e você vê que a pessoa nem se deu ao trabalho de ler a lei. Isso, né? Então, vestibular é pesado, tem faculdade que é dificílimo e tal, mas todos têm direito de prestar a Sem prova. dúvida. Sem dúvida. E que bom que a gente, né, tá trabalhando essas questões para que a gente possa contribuir para vocês e para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo, para que a gente possa cada vez mais contribuir, que seja um pouquinho para formar cidadãos mais conscientes, né, mais que possam trabalhar isso no dia a dia, seja dentro ou fora da sala de aula, né? E eu sei que é um tema que a gente ficaria aqui dias e dias para debater, sem sombra de dúvida, mas eu vou convidar a Pro Michele para poder finalizar aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, meninas, muito obrigada por estarem com a gente nesse projeto que é tão importante. Muito obrigada, Fê, pela sua presença, eu que pelo agradeço, papo, gente. tá bom? Uma Estamos honra juntas. enorme. Pode ficar aqui agora. Vamos dividir aqui o lugar. Gente, fiquei acompanhando tudo ali. Que incrível. Quantas reflexões, né? Que profundidade ganhamos nesse papo, né? E para vocês que estão em casa, se esse assunto te tocou de alguma maneira, tenho certeza que tocou, sim. Pensa um pouquinho aqui, né, junto com a gente, depois dessas reflexões todas. Que atitudes racistas ainda hoje você acha que você tem no seu dia a dia? Como a Fê nos explicou, é muito difícil assumir isso. Mas se de repente você está ali numa rodinha de amigos e você ri de uma piada racista, você sim está sendo racista. Então, a partir do momento que ninguém rir mais de um comentário racista, será que a pessoa vai continuar fazendo esse tipo de piada? Eu tenho só esse exemplo, né? Mas existem muitos outros aí no nosso dia a dia, como nós conversamos antes. Já estamos num nível que não basta só uma reflexão mais. Nós precisamos de uma ação. Eu quero te fazer um convite, que eu fiquei muito empolgada.
Eu, assim, convidar, né, no Aham. ar, fica muito difícil da pessoa falar não. Mas Montar um momento, é, pra eu já ela. tinha explicado um pouquinho para a Fê sobre o nosso projeto com o sexto ano, que partiu deles, mais especificamente da Ana Luísa. Ana, eu falei para você que eu ia levar isso para frente. Depois do episódio que aconteceu com Sim. o Luigi, Uhum. os meus estudantes do sexto ano ficaram muito tristes, muito revoltados. Eu tenho vários alunos que fazem futebol, tenho muitos alunos negros também no Beca. E a primeira aula na segunda-feira, depois dessa entrevista, que foi tão assim vista no fim de semana, foi comigo. E a hora que eu entrei na sala de aula, eles já vieram: Pro, você viu? Pro, o que a gente vai fazer? Pro. E aí eu parei o que eu tinha planejado, que seria uma aula de gramática, falei, vamos discutir isso. E aí pensamos num projeto agora para o segundo trimestre. Então eu quero convidar, além de vocês do ensino médio, a todos os alunos que estão assistindo, para entrar nesse projeto de alguma forma, de repente aí dar o pontapé para uma discussão e tudo mais, porque eles têm muito repertório agora, né, Uhum, Bianca? com certeza. Para desenvolver isso com o Fundamental 2. Sim. Te convidar também, Fê, para em algum momento você participar, nem que for para assistir e apreciar o produto que eles vão criar, porque nós já temos uma questão norteadora, né? Que é como conscientizar a nossa comunidade escolar sobre a importância de discutir esses temas relacionados ao racismo. Eu não sei ainda qual será o produto final, porque são eles que vão criar, mas eu quero muito deixar aberto esse convite para você participar de alguma maneira. Não, aceito de baixo. Pronto, com muita honra e alegria. E eu sou filha de professores. Sim. Eu fico muito feliz quando tem essas atitudes, não são nem atividades, são atitudes na escola, Sim. e que reverbera muito além do que a gente está discutindo em sala de aula, assim. Sim. Então, para tudo que vocês precisarem, podem contar comigo sempre. Legal. Assim. E se alguém quiser entrar em contato também, pode ficar à vontade, se quiser dar Legal. um alô, falar de séries, filmes, enfim. Legal. Então, parabéns. Muito obrigada pela sua Ah, disponibilidade. eu que agradeço. Princesa, Sim, muito obrigada. Eu que obrigada por agradeço. ter assumido Imagina. aqui. Imagina, estamos Meninas, muito obrigada. Muito E obrigada. para vocês que estão em casa, se vocês puderem curtir esse episódio, compartilhar com outras pessoas, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Isso Boa aí. noite. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Qualidade no presente, sucesso no futuro.